olha pra câmera, na hora olha pra câmera, olha pra câmera, na hora olha pra câmera. É isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, tá prechecudinho? Tá prechecudinho. Olha pra tela, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom, galera, fazendo esse vídeo hoje aí, né, muita gente que tá inscrita no canal aí sabe que eu ganhei uma parafusadeira, né, pessoal da Wifix lá. Mas como todo produto que Dr. Reclama testa, Dr. Reclama bota defeitos. Então não podia deixar de fazer um vídeo dizendo para vocês alguns fatos que eu achei super mal projetados nessa parafusadeira, tá? Vou falar algumas coisas que eu achei super mal projetado e super de mau gosto, tá? O que eu posso dizer sobre essa parafusadeira da Wallstick, tá? Cara, começo assim, ó, vamos começar, eu vou falar numa linguagem bem simples, principalmente até porque quem vai assistir esse vídeo possivelmente são pessoas que fazem manutenção de smartphones como eu. Então existem algumas coisas que eu observei, que eu achei que são alguns pontos negativos dessa parafusadeira, tá? Em primeiro lugar, vou citar alguns detalhes que eu observei. Essa minha parafusadeira, ela tem um mau contato que você tem que estar tirando aqui, ó, você tem que abrir aqui e tirar a pilha e botar de volta para ela funcionar, tá? Quando você faz isso, ela volta a funcionar. Então isso me parece ser um defeito no circuito, porque você tem que tirar as pilhas fora e botar de volta, ou um mau contato. Eu levo mais fé num defeito no circuito, porque ele tem que zerar e recarregar novamente para voltar a funcionar, tá? Outro detalhe que eu achei super interessante, cara, todas as parafusadeiras que a gente vê, ao menos as profissionais, é óbvio que isso aqui não é uma parafusadeira profissional, mas poderia ser, elas têm a parte que você seleciona velocidade ou força, tá? Eu acho que essa parafusadeira aqui, ela tinha que ter a opção de velocidade ou força. Nesse caso, essa aqui ela faz um misto, tá? Entre força e velocidade, mas poderia ter opção, porque existe alguns casos que você vai soltar um parafuso que ele está tão encravado que ela acaba não tendo força para soltar o parafuso, tá? Já testei para ver, posso dizer para você que aí você tem que acabar girando ela manualmente. Outro detalhe que eu achei interessante, tá? Na minha concepção, qual o design dessa parafusadeira da Wallstick, né? Cara, isso aqui é um design dessa parafusadeira aqui, é um design assim que você olha e você fica achando, cara, isso é uma caneta, parece uma caneta, né? Mas não é uma caneta, mas é tipo uma caneta. É tipo aquela caneta do Rockefeller, né? Uma caneta de milionário, ela tem um design muito bonito e tal, mas que na prática é completamente desnecessário. Por quê? Bom, algumas pessoas vão concordar comigo, principalmente quem trabalha na área de manutenção. Cara, primeiro lugar, essa parafusadeira, ela tinha que ter uma embalagem. Ela vem com um saquinho da era do bronze para você carregar. Eu achei de mau gosto esse saquinho. Por quê? Porque, cara, olha o design disso aqui. Aí você vem com um saquinho, tipo de lenhador, tipo da era do bronze, um saquinho para uma parafusadeira dessa aqui, tipo futurista, tá? Detalhe, outro detalhe que eu gostaria de salientar. Cara, essa pintura dela é muito bonita e tal, mas, velho, na prática, quando você larga em cima de uma bancada bagunçada, você tem até uma certa dificuldade de achar. Então, na minha concepção, essa parafusadeira tinha que ter uma cor bem chamativa, tipo como a cor do multímetro, olha só. Você olha, você bate o olho e tá lá ele, tá? Como a cor, um laranja forte, um verde limão para chamar atenção, um vermelho para chamar atenção, para você dizer, tá ali a parafusadeira. Porque eu já tive caso de eu estar procurando aqui e revirar tudo para achar ela. Então, esse é um ponto negativo. Eu achei a pintura dela muito fashion
para quem trabalha. Parece que foi projetada por um designer, mas não por um cara que trabalha numa assistência técnica de celulares. Partindo do ponto que você vai desmanchar celulares com ela, tá? Eu acho que o maior pecado nessa parafusadeira aqui foi o fato de não ter regulagem de velocidade nem torque, tá? Depois, esse botão aqui, ó, volta, né, anti-horário, horário. Cara, o cara que projetou isso aqui nunca usou essa ferramenta, tá? Porque o que acontece? Quando você coloca ela num celular, você vai soltar, beleza, ó. Mas aí você não está fazendo força. O que não acontece em alguns aparelhos da Motorola, que é aquela chave Torx. O que não acontece em alguns aparelhos da LG, que o parafuso enferrujou e não adianta, você tem que fazer uma pressão. E na hora de fazer a pressão, dessa maneira, você não consegue fazer a pressão. Qual a minha concepção, qual o projeto que eu faria sobre esse mesmo produto? Colocaria uma cor mais chamativa, bem mais chamativa, tá? Calcularia a possibilidade dela cair no chão, então colocaria um emborrachamento aqui nessa ponta e aqui nessa outra ponta. Depois vocês vão saber o porquê do emborrachamento. Depois, eu colocaria aqui no lugar onde está isso aqui, ó, para trás e anti-horário, eu colocaria aqui só um botão que indicasse horário e anti-horário. E colocaria esse botão de acionamento aqui em cima. Por quê? Porque só quem trabalha com manutenção de celulares sabe que quando você precisa fazer força, você tem que usar a ferramenta assim, e aí você segura aqui para rosquear. Você usa as duas mãos em alguns casos, em alguns aparelhos. Vocês vão dizer que eu estou exagerando? Eu não acho, eu já cansei de usar. Então o botão de acionamento tinha que ser aqui. Olha como é mais fácil de desparafusar um aparelho com o botão aqui em cima. Você já projetou aqui que você quer anti-horário, tá? Soltar o parafuso, exemplo. Apertou o botão, botou anti-horário, aí você vai aqui, ó, colocou e fez aqui, ó, tchac, ele desparafusa. Você tá metendo pressão, a chave não vai escorregar da tua mão e tu tá mandando ele desparafusar. Aí você quer colocar o parafuso, você inverte o botão e aperta aqui de novo e você coloca o parafuso. Dessa maneira assim, você acaba não conseguindo fazer força. Ó. Quando você tem que fazer força, a sua mão escorrega, tá vendo? Fica ruim de pegar. Então foi mal projetado. Depois eu colocaria uma parte emborrachada aqui, porque quando você tem que tirar as pilhas, ó, você solta aqui. E quando você tem que tirar as pilhas, ó, a pilha não vem. Você tá vendo que a pilha não vem? Ó, a pilha não vem. Aqui dentro tem uma rosca, que é a rosca da tampa. Então, o que acontece? A pilha não vem, você acaba... Qual o procedimento normal e a linha de raciocínio? Você vai bater numa mesa assim, ó, para sair. Quando você bate uma, duas vezes, você nota que essa parte aqui, eu acho que é alumínio, ela começa a amassar essa borda aqui. Então ela tinha que ter um revestimento emborrachado para você poder bater e a pilha vir de boa. O fato de ter pilha é um ponto negativo também. Existe um outro modelo da mesma parafusadeira que é com bateria. Eu achei esse mais interessante, tá? Mas vamos continuar. Você tem que estar batendo aqui, ó, para tirar. Então o que acontece? Você acaba amassando essa extremidade do equipamento e depois para colocar a rosca aqui começa a dar um certo probleminha. Então eu achei isso também muito mal projetado. Tinha que ser emborrachado para você poder bater e tirar a pilha de boa. Depois o fato do circuito apresentar esse mau contato e você ter que estar tirando e colocando as pilhas para ele funcionar. Cada vez que eu quero usar eu tenho que tirar a pilha, botar de volta para funcionar. O que é isso? É um problema no circuito? É um problema de mau contato? Tem hora que esses botões também não funcionam, tá? Então acho que foi mal desenvolvido esse equipamento. Isso aqui, se fosse uma caneta de um médico, um equipamento de um médico, até entenderia. Mas um cara que vai fazer manutenção de celulares não precisa de uma chiqueza tão grande assim. No mais, precisa de mais praticidade, porque essa caneta aqui, se cai no chão, ela pode amassar, pode arranhar. Esse material é um alumínio que amassa facilmente, tá? Então esse é o meu ponto negativo para essa parafusadeira. Eu faria diferente, colocaria aqui um botão de anti-horário e horário.
aqui um troço que gira para mim selecionar se eu quero velocidade ou mais força, e aqui um botão que eu fizesse assim, ó, para mim poder afrouxar os parafusos sem ter que fazer força. Porque isso aqui, o cara que projetou essa parafusadeira é um cara que nunca afrouxou, nunca ficou desmanchando o celular o dia inteiro. Ou se fez, era só celular novo. A gente sabe que celular que caiu na água, que o parafuso enferrujou, é uma briga para tirar. E como é que você vai fazer para tirar um parafuso que está encravado assim, ó, assim, ó? Ó, você tem que estar apertando aqui, segurando com 2 dedos. Você não consegue meter pressão, você não consegue meter força. É só a minha opinião, tá? O fato dela ser com pilha, cara, muito mal concebido. Tem um outro modelo que é com bateria, que eu acho bem mais interessante, tá? Também achei isso péssimo. Mas outra coisa que eu gostaria de salientar é o fato assim, ó. Quando você compra um equipamento desse aqui, no caso, que essa parafusadeira está na faixa de 150, 160 reais, a primeira coisa que você quer fazer é colocar ela na sua bancada. Como é que você vai colocar na sua bancada? Com o saquinho da era paleozoica? Não dá, isso aqui é uma coisa horrível de feia, ó. Você quer exibir o produto. Então, eu acho que um equipamento desses, ele tinha que vir com 2 ou 3 fixadores para você já colocar numa bancada. Em vez de ter vindo um saquinho desses, ter vindo 2, 3 fixadores, tipo ganchinho, que você parafusa numa bancada e ela fica lá, bonitinha, exposta numa bancada. Tipo assim, pessoal, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tipo assim, ó. Aqui, tá vendo? Olha como ela fica bonitinha, tá? Tinha que ter um expositor, uma peça de acrílico que você fosse parafusar numa bancada, que você parafusasse numa parede, alguma coisa para ela ficar de uma maneira que você pudesse pegar ela legal. O refil aqui com as ponteiras, muito bem elaborado, ponto positivo, tá? Você puxa aqui, ó, acho que faltou uma alcinha aqui para você puxar, tá? Você puxa aqui, ó, e vem as ponteiras da parafusadeira. Isso foi uma ideia totalmente positiva, eu achei ótima ideia, tá? Achei que isso foi bem pensado. Só achei que algumas coisas na parafusadeira não foram tão bem pensadas quanto deveriam, né? Faltou um emborrachamento aqui para você não se cortar. Existem algumas pontas aqui, ó, tá? Que podem te machucar, que você pode acabar pegando numa berruga, alguma coisa, ó. São cantos vivos. Quem trabalhou com ajustagem sabe muito bem o que eu estou falando. Isso aqui, ó, faltou uma liminha aqui, um acabamento, um detalhezinho para não ficar esse canto vivo aqui que pode até cortar tua mão. Ó, se você forçar assim, ó, pode cortar tua mão. Não é coisa de viado, mas o cara sabe que no dia a dia você pode acabar se machucando com esses pontos vivos. Simplesmente a ideia é ótima, mas parece que o conceito não foi posto na prática nessa parafusadeira, né? Tinha que falar, pessoal, porque no uso você vê que algumas coisas deixam a desejar. Até mesmo uma alcinha aqui, ó, para você pendurar ela com praticidade num preguinho, para você pendurar ela com praticidade numa bancada, uma alcinha aqui com um furinho para você poder pendurar ela de uma maneira prática, tá? Faltou esse pensamento aí para ficar melhor o conceito. Mas, no geral, o equipamento é interessante, tá? Com exceção de toda vez que eu tenho que usar, eu tenho que tirar a pilha, trocá-la de lado, parece que zero circuito, aí o equipamento volta a funcionar. Achei que isso foi mal projetado, sei lá o que foi, tá? São pequenos detalhes, mas que o doutor Reclama, o maluco beleza, né? Sempre enxerga o lado negro da coisa. É isso aí, pessoal. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Valeu, um abraço.